O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pelos próximos 8 anos. E durante o julgamento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que os precedentes abertos pela Corte em 2022 para a punição de candidatos que fizeram ataques ao sistema eleitoral serão importantes para as eleições futuras. O presidente do TSE disse que o assunto estava pacificado e que colocar em dúvida a coleta de votos poderia resultar em cassações e inelegibilidades. O ministro ainda disse que cria precedentes. Isso será importante para as eleições de 2024, 2026 e assim por diante. Veja. Pacificado que levaria qualquer pré-candidato ou candidato que assim atuasse, isso levaria à sua condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, com a consequente cassação, quando possível, e o registro e a inelegibilidade. E foi muito importante a fixação desses parâmetros, como é muito importante a reafirmação desses parâmetros no julgamento de hoje, foi importante para as eleições de 2022 e será importante para as eleições de 2024, 2026 e assim por diante, para que pré-candidatos e candidatos não se utilizem dos seus cargos públicos para disseminar notícias fraudulentas sobre o sistema eleitoral, sobre a fraude das urnas, aproveitando depois para disseminar desinformação via mecanismos de redes sociais, para com isso atingir o eleitor. Isso é importante, essa definição e hoje essa reafirmação é importante para a proteção da lisura das eleições e da plena isonomia entre todos os candidatos. Não importa qual candidato, não importa qual ideologia, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não se preocupa com quem é o candidato, quem é o pré-candidato ou qual é a ideologia. Se preocupa que haja lisura nas eleições e um tratamento isonômico em relação a todos os candidatos. O governo Lula voltou a usar perfis institucionais do Executivo nas redes sociais para tripudiar opositores. Na sexta-feira 30, o alvo de postagens foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para anunciar a redução do preço da gasolina e do gás de cozinha pela Petrobras, o perfil oficial do governo federal inseriu na arte a frase "Grande Dia", acompanhada por um emoji de sinal de joia. A mesma arte foi ao ar em 3 perfis controlados pela Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República: Twitter, Facebook e Instagram. Os internautas logo identificaram a ironia com a situação política de Bolsonaro. Grande Dia e o sinal de joia se tornaram nos últimos anos características da comunicação digital de Bolsonaro, que minutos antes da postagem, feita pela conta oficial do governo federal, tornou-se inelegível por 8 anos. Bolsonaro não é o único opositor dos petistas a entrar na mira das ações da SECOM. Um dia depois de o TSE resolver cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, o governo federal foi às redes sociais para exibir uma arte com alusão ao slide apresentado pelo então coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, em 2016. Na ocasião, Dallagnol indicou que 14 pontos de investigação tinham relação com Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse neste sábado 1º/7, ao chegar à festa junina organizada pelo partido em Brasília, o arraiá do PT, que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é pedagógica e educativa. E espera que não seja só Bolsonaro, mas toda a turma que atentou contra as regras da democracia. Acompanhe. A avaliação do governo, também da base. Foi pedagógica e educativa. A extrema-direita tem que saber que para participar da política tem que ser no processo democrático. Não pode ser fora das regras do jogo. Então quem não quer jogar dentro das regras tem que ficar fora. E espero que não seja só Bolsonaro, mas toda a turma que atentou contra as regras da democracia. A presidente do PT disse que espera que toda a turma que atentou contra as regras da democracia seja cassada ou se torne inelegível. Mas qual o conceito de democracia que a deputada se refere? Porque em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula foi questionado pelo jornalista Rodrigo Lopes
por que o seu governo e a parte da esquerda brasileira têm tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. E ao defender o regime autoritário da Venezuela, Lula disse que lá tem mais eleições do que o Brasil. E diante das bravatas do petista, o jornalista interrompeu: mas eleições não garantem democracia. E o presidente desconversou, afirmando que a democracia é relativa. E ao perceber a besteira que falou, a saída foi atacar o seu opositor, Jair Bolsonaro. Confira. Oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Nunca, antes na história do Brasil, o povo participa tanto da elaboração das coisas como está participando agora. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, a Fundação Jimmy Carter participaram, o Colin Powell, que era o secretário de Estado americano, participou, sabe? A Condoleezza participou, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral. Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro. Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Bom, a presidente do PT fala que espera que outros opositores de Lula sejam punidos. E Lula fala em democracia relativa. Será que essa democracia relativa é uma democracia de fachada, com a oposição amordaçada? Porque no regime de Maduro é assim. Lá os opositores são caçados e presos com a justificativa de proteger a democracia venezuelana. Por exemplo, Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, está impedida de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos, conforme afirmou a Controladoria Geral do país. A ex-parlamentar era a favorita entre os 13 candidatos nas primárias para enfrentar o ditador Nicolás Maduro nas eleições do próximo ano. De acordo com o órgão, Maria Corina já estava enfrentando uma punição e a pena foi ampliada após a candidata apoiar sanções dos Estados Unidos a Maduro. A oposição alega há anos que as proibições são usadas pelo partido de Maduro para impedir mudanças políticas. O regime recorre a desqualificações e condenações para se manter no poder e desqualificar qualquer semelhança com a democracia, enquanto aprofunda a crise política, social, humanitária e econômica que vive o país, disse a Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, em um comunicado rejeitando a decisão contra os opositores do ditador Nicolás Maduro e pedindo eleições livres e transparentes na democracia relativa da Venezuela, que o presidente brasileiro defende com muito afinco.